A paz do Senhor, meus amados. Eu sou o pastor André dos Santos. Hoje nesta videoaula eu vou trazer aqui um assunto interessante que me chamou a atenção, devido ao Espírito Santo. Eu fiquei a ouvir algumas coisas, observando algumas coisas e resolvi falar um pouquinho deste assunto. O que nós vamos entender? Nós vamos ver um pouquinho desse assunto por devido final de ano. Todos se alegram, fazem as suas coisas. E eu, em uma situação que eu me encontrei, eu fiquei observando alguns pontos e ouvindo algumas pessoas. O que ocorre? É que eu estava na lotérica, estava eu, minha esposa e minha sogra estava indo fazer ali um jogo, e eu estava na fila e tinha outras pessoas também para fazer esse procedimento. E o que acontece? Ali, por devido isso, eu estava ouvindo e vendo o que as pessoas pensam e acham destes procedimentos. De repente é a sua dúvida, de repente é a dúvida de algum cristão ou de alguma outra pessoa. Lembrando, meus amados, que o objetivo aqui não é apontar A ou B, ou quem joga ou deixa de jogar. Minha sogra, ela é católica. Alguns de minha família também é católico e também fazem esse jogo. De repente alguém da sua família faça jogos. Você de repente faça. Ou alguém que você conhece. O objetivo aqui não é quem faz ou deixa de fazer, mas o que o estudo das Sagradas Escrituras nos ensina sobre isso. E aí nós vamos ver um pouquinho mais sobre esse assunto. Então eu vou falar um pouquinho só sobre esse assunto. Um cristão, meus amados, ele pode jogar ou não pode? Vamos observar aqui o que realmente as Sagradas Escrituras podem nos dizer. Vamos compreender. Vamos começar que diz assim: um membro de uma igreja perguntou ao seu pastor: joguei na Mega Sena, se eu ganhar, o Senhor aceita o dízimo? O cristão chega para o seu pastor e fala assim: olha, pastor, eu joguei na Mega Sena, se eu ganhar, o senhor aceita meu dízimo? E o pastor disse jocosamente, ele chegou para o cristão e ele disse para o cristão: claro, irmão, não vou deixar você pecar duas vezes. O que nós estamos entendendo é que um cristão, ele chega e já pergunta de antemão: pastor, eu joguei na Mega Sena, se eu ganhar, o senhor vai aceitar o meu dízimo? De repente é um dízimo alto. Aí o pastor automaticamente fala para ele, jocosamente chega e fala assim: claro, meu amado, não vou deixar você pecar duas vezes. O que nós temos que compreender com isso? Como podemos ver este assunto de jogo? Vamos compreender o seguinte: situações de desemprego, dificuldades financeiras, dívidas diversas, meus amados. O convite para o bolão oferecido pelos amigos, a vontade de experimentar pelo menos uma vez e outras razões, mas podem ser ditas. Então, várias razões podem ser ditas aqui em relação a esse procedimento. As pessoas passam dificuldades, as pessoas passam muitas das vezes até com alimento, dificuldade de alimento, fome e outros tipos de luta. E aí vai fazer com que leve a ela, de repente, por algum momento de sua vida, fazer uma fezinha, jogar na loteria. E eu não digo só na Mega Sena, mas em vários outros tipos de jogos. É o que pode levar uma pessoa a fazer esse tipo de ato. Lembrando que aqui nós não estamos falando do ato em si de quem faz, mas da situação do jogo. Então o que nós podemos observar? O seguinte: que podem incitar um cristão a fazer uma fezinha na Mega Sena ou qualquer outro tipo de loteria. É a situação que pode incitar uma pessoa, um cristão ou qualquer outra pessoa, fazer uma fezinha na loteria. Como foi dito, vários argumentos podem ser ditos de dificuldades, de lutas, de processos. Como nós podemos analisar um pouquinho isso dentro das Sagradas Escrituras? Vamos lá. Na Bíblia, meus amados, o livro que o cristão considera como sua regra de fé e prática, não há um texto específico que combata jogar na loteria. Não existia. Mas há princípios bíblicos que nos orienta que esta prática não se coaduna com o bom cristão e a glória de Cristo Jesus. Então na Bíblia você não vai achar lá o verso, você não vai chegar e falar assim: Deus, não jogue na loteria. Você não vai achar isso, mas a Bíblia em si,
Ela nos diz como caminhar, a conduta do cristão para com o nosso Senhor Jesus Cristo. É o que você vai achar na Bíblia, de várias formas. Antigo Testamento e no Novo Testamento, vamos dizer assim. Aí como nós podemos interpretar um pouquinho mais sobre esse assunto? Vamos entender. Vamos dar uma olhadinha nas Sagradas Escrituras. Exatamente. As Sagradas Escrituras é o que vai nos mostrar e nos dizer como podemos caminhar um pouco dentro deste assunto. Olha lá que coisa interessante. Comecemos com a bênção do trabalho. Exatamente, a bênção do trabalho. Pastor, como assim? Vamos entender o seguinte. Trabalho, meus amados, não é castigo. Já começa por aí. O trabalho, ele não é o castigo. Lá, já no jardim do Éden, antes da queda, o Senhor colocou Adão para lavrar e guardar o jardim. Livro de Bereshit 1. Exatamente, livro de Gênesis. Isso era sua responsabilidade e demandava dedicação. Então Deus ele já dá para Adão o lavrar da terra, ou seja, o trabalho. Aí o que nós vamos observar mais? A recomendação bíblica é que o cristão deve trabalhar para suprir suas necessidades, segundo Tessalonicenses 3,10, meus amados. E para que tenha o que repartir com o que tem necessidade, Efésios 4,28. A recomendação para quem teme ao Senhor é que do trabalho de tuas mãos comerás, lá no Salmo 128, verso 2. A loteria, meus queridos, alimenta a ideia de que temos o direito de ter de modo fácil e rápido as coisas. Estimula a cobiça. Exatamente, a loteria, ela nos leva para este caminho. Leva o ser humano para este caminho. De ter as coisas fáceis se ganha. De ter as coisas de monte se ganha, né? O Senhor nos orienta a levantar o sustento através do trabalho honesto e dedicado. É o que o Senhor nos orienta. Como podemos entender um pouquinho mais sobre isso? Vamos compreender o seguinte. Observamos o trabalho. Agora vamos observar um outro ponto, o suprimento do Senhor. Deus ele supre as coisas. Sério, pastor? André, ele supre? Supre. Pastor, tem como nos mostrar isso? Vamos entender as Sagradas Escrituras. O suprimento do Senhor. O Senhor prometeu, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Hebreus, meus amados, 13:5. E diz o seguinte também. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É uma pergunta. E já logo na seguida vem a resposta. O meu socorro vem do Senhor. Salmo 121:1. Deus supre nossas necessidades, meus amados, de maneira ordinárias. Trabalho, apoio a família, apoio da igreja, apoio de amigos e também de maneiras extraordinárias através de seus sinais e prodígios. Deus, ele prometeu que cuidaria de nós. Estaríamos com ele e ele junto conosco, se depositarmos a nós, nossas necessidades, nossa família, nossa casa nas suas mãos em oração, dobrando o joelho e confiando. Tá difícil, mas eu confio no meu Senhor. O meu socorro vem do alto dos céus. É isso que a Bíblia nos diz. Você quer ver um ponto mais interessante para nós finalizarmos sobre esse assunto de loteria, de jogo? Vamos compreender o seguinte. Se o cristão se coloca em posição de não dependência do Senhor para suprir suas necessidades, ele passa a confiar na sorte ou azar e faz até o desatino de orar para o Senhor abençoar sua fezinha. Meus amados, as pessoas, no caso, jogam, até mesmo cristãos, joga e de repente até ora para Deus abençoar a fezinha que ele fez. Quando a pessoa vai para esse desatino, quando ela se coloca em posição disso, ela está automaticamente confiando em sorte ou azar. E Deus não tem azar ou sorte. Deus ele é sim, sim, não, não, ele faz ou ele não faz. Deus ele sabe do que nós precisamos, ele sabe do que nós queremos. Ele jamais vai dar um peso sem que nós possamos carregar. E quando você precisa de algo, Deus ele supre. Seja pouco, seja muito, não importa. Deus ele dá a medida certa. É só confiar nele, depositar-se nele. E diz o seguinte: confiar no Senhor, depender do Senhor, é crucificar a carne
e viver aos pés da cruz. Meus amados, o que nós observamos aqui é que o Senhor nos ensina as nossas condutas e os nossos caminhos. Lembrando que eu conheço diversas pessoas e muitas pessoas, até da minha família, a própria minha sogra, que estávamos junto com ela, que joga nisso. Loteria, Mega Sena e outros tipos de jogo, bolão. O objetivo não é apontar quem joga, mas sim nós aprendermos com as Sagradas Escrituras, aprendermos com o Senhor. Aqui foi mais uma videoaula abençoada da parte de Deus, que eu, pastor André dos Santos Oficial, estou trazendo para vocês. Que aprendam a palavra de Deus, que gosta de aprender, que faz parte deste grupo de ensino. É mais um conhecimento que a palavra de Deus nos ensina, as Sagradas Escrituras. E isso é maravilhoso. É buscarmos no Senhor a confiança, se depositar nele, entregar para ele, e ele tudo fará em verdade e em espírito. Que Deus abençoe a todos. Até daqui a pouco, a mais uma videoaula abençoada. De repente é o assunto, é uma dúvida que você tem, é a próxima videoaula. De repente é uma pulga atrás da sua orelha. O importante é que nós estamos aprendendo a palavra de Deus e caminhando em Cristo Jesus para toda a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é Rei. Ele ama e sabe amar. Jesus é maravilhoso. Louvado seja o nome dele. Até a próxima, em nome do Senhor.